Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós teremos aula de ciências e também de geografia, certo? Na aula passada de ciência, nós falamos sobre as plantas. Plantas são seres vivos, né? São vegetais, tá? Tudo que se refere a plantas, nós chamamos de vegetação, certo? Então, quando eu disser os vegetais, vegetação, são coisas que se referem à natureza. Tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre as plantas e os seres vivos, que são, na verdade, não todos os seres vivos. Nós vamos falar voltado diretamente para o ser humano. O que o ser humano pode obter através dos vegetais, da vegetação, o que eles podem extrair, que é retirar da natureza, tá? Para ajudar eles de várias formas possíveis. E na atividade de geografia, na aula passada, nós falamos sobre os nossos caminhos, os diferentes tipos de caminhos. Mas hoje nós não iremos falar de caminhos, tá? Nós iremos falar sobre ruas, tá? Um exemplo, você mora em uma rua, só que cada rua é diferente uma da outra. Uma pode ser mais movimentada com o trânsito de veículos e pessoas, como outras podem ser bem tranquilas, tá? Então, nós iremos começar agora com ciências, tá? Na página 170, que fala sobre as plantas e os seres humanos, tá bom? Então, vamos acompanhando a leitura, de acordo com o que eu for lendo, eu vou dando uma pausa e vou explicando um pouquinho para vocês, tá bom? Então, vamos começar. Aqui no Brasil, existem muitas comunidades que vivem perto dos rios e que elas extraem recursos. Tia, o que é extrair recursos? Extrair quer dizer que eles retiram recursos da natureza, tá bom? Então, eles tiram alguns recursos do ambiente para o sustento da família. Essas comunidades são chamadas de ribeirinhas. Ribeirinhas lembra rio, ou seja, são pessoas que moram bem pertinho do rio, tá certo? Então, na Amazônia, na nossa floresta brasileira, os moradores da comunidade Jamaraquá se alimentam dos peixes que pescam no rio e da mandioca que cultivam. Olha aí, a mandioca, tá? Ela é um tipo de vegetal, tá? Porque vem através das plantas para nós. Olha aqui, ó. Eles estão fazendo farinha através da mandioca. Os moradores da comunidade Maguari, lá no Pará, que aqui também no Brasil, utilizam as folhas de uma palmeira, conhecida como curuá-pixuna, para cobrir as suas moradias. Ó, ele retirou a folha da palmeira e ele vai utilizar essa folha para cobrir uma moradia. Então, você viu aqui como esses dois recursos foram usados de maneira diferente, um para alimento e outro para construir a moradia e se proteger do sol, da chuva, tá? Guardar os pertences. Então, todos dois foram retirados através da natureza, através das plantas, tá? Ó, um foi extraído da mandioca, tá? E a outra, uma folha, certo? Com esses exemplos, nós podemos perceber que o ser humano, ele utiliza as plantas para diversas finalidades. Para se alimentar, como foi o caso da mandioca, né? Aqui, ó, que eles fizeram a farinha. Para bebidas, como através das frutas nós retiramos o suco, tá? Como o guaraná, que é feito refrigerante, como a soja, que é feito óleo, tá? E várias outras coisas que nós ainda vamos falar aqui. Roupas, tia, como é que se faz roupa através das plantas, dos vegetais? As plantas, elas podem dar para nós o algodão. E existem roupas que são feitas justamente com o algodão. Ou seja, foi um produto retirado da natureza. Combustíveis, móveis, né? Os móveis, quando é retirado a madeira, tá? Entre outros produtos, podem ser feitos a partir das partes de algumas plantas. Muitas vezes, o ser humano, ele tira da vegetação o que ele precisa. No entanto, também cultiva plantas para obter os materiais que ele necessita. É o que nós vamos ver a seguir.
Extravismo vegetal. Tio, o que isso quer dizer? Que é a retirada através dos vegetais, tá certo? Eles vão extrair, eles vão retirar, tá? Então, eu vou lendo e vocês vão acompanhando. Página 171, certo? Ó, eu vou falar um pouco de cada imagem. Como nós vimos na página anterior, os moradores das comunidades ribeirinhas, ou seja, aquelas pessoas que moram próximo aos rios, elas obtêm da vegetação muitos materiais de que precisam para construir suas casas, barcos e também fabricar produtos. A retirada das plantas ou de parte delas da vegetação que não é cultivada é chamada de extravismo vegetal. Veja alguns exemplos. Do caule da seringueira, tá? Que é uma seringueira. O ser humano, ele extrai o látex. Tio, o que é extrair? Retirar. Ele tira o látex, que é um material utilizado para a produção de borracha, tá? Utilizado para balões de festa, tá bom? Aqui embaixo nós temos a carnaubeira. Carnaubeira é uma planta muito fácil de se encontrar, uma árvore muito fácil. Geralmente, em muitos lugares você encontra carnaubeira, tá? Então, da carnaubeira é possível retirar uma cera que é utilizada em diversos alimentos, tintas e também medicamentos. Olha a utilidade dessa planta. Ela nos deu 3 funções, não é? Serviu como fonte de alimento, como tinta e também como medicamento. Além da carnaubeira, outras plantas fornecem óleos que podem ser utilizados na fabricação de medicamentos e também na alimentação, como óleo de coco, de dendê, de girassol, certo? Ó, vendo como é utilizado de diversas maneiras, aqui foi retirado para fazer borracha, né? O látex. Aqui foi utilizado para alimentação, para medicamento. Aqui já foi retirado para também usar óleos na medicação, também na questão da alimentação. Na página 172, vamos falar sobre o cultivo, tá certo? Ó, cultivo. Veja a fotografia abaixo. O que é que você vê nessa imagem? Você observa, né, uma moça plantando ou já colhendo o que ela havia plantado. O ser humano, ele pode cultivar as plantas para obter matéria-prima e também alimentos. Em geral, o cultivo das plantas é realizado em horta, pomar e também em plantações. Tio, o que são as hortas? As hortas são lugares reservados para o cultivo de vegetais. Tia, quais são esses vegetais? As verduras, os legumes, tá? Como o alface, a cenoura, o couve, o agrião, o repolho, a batata e os tomates. Já os pomares são espaços reservados para cultivar frutas, tá? Então, as hortas são as verduras e os legumes, tá bom? E os pomares, as frutas, tá? Como a laranjeira, macieiro, limoeiro, a videira, dentre outros. E também nós temos a horta. A horta comunitária é um lugar onde se cultivam diversos tipos de plantas. Geralmente é utilizado na alimentação. Essas hortas são mantidas como trabalho coletivo de pessoas da mesma comunidade, certo? E agora nós vamos falar das plantações, né? A gente falou sobre os pomares, sobre... meu Deus, me deu um branco agora, desculpa. Os pomares e as hortas, foi bom que eu falei? Foi, os pomares e as hortas. Agora nós vamos falar sobre as plantações. Até agora, conhecemos as hortas e os pomares. No entanto, a maior parte dos alimentos produzidos no Brasil é cultivado em plantações. As plantações, elas ocupam terrenos grandes
nos quais geralmente são cultivadas plantas do mesmo tipo, como plantação só de milho, plantação só de soja, plantação só de trigo, plantação só de algodão, certo? Então, as plantas cultivadas em plantações podem ser utilizadas diariamente na alimentação ou como matéria-prima na indústria de alimentos. O arroz, por exemplo, ele é usado diretamente na nossa alimentação. Já a soja pode ser usado como matéria-prima da fabricação de óleo, tá? Leite e suco, por exemplo. As plantações, elas também podem fornecer matéria-prima para outros tipos de indústrias. O algodão, por exemplo, ele é utilizado para fabricar tecidos, como eu falei mais um pouquinho anteriormente. Já a cana-de-açúcar, ela é utilizada para produzir alimento e também combustível. Você viu aí as diversas formas de utilizar as plantas. Uma foi como combustível, outra para a fabricação do tecido de roupa, outra para fonte de alimento, outra para fonte de medicamento. Então, as plantas, elas são essenciais para a nossa vida, tanto para a gente poder se alimentar, como para a gente retirar alguns materiais para a nossa sobrevivência, certo? Essa aqui vai ser a atividade de casa de vocês. Tá muito simples, certo? Você vai ler o trecho de uma reportagem, tá? Aí você vai sublinhar. Tio, o que é sublinhar? É passar um tracinho embaixo. Você vai passar um tracinho embaixo no texto. O nome da planta que é utilizada pelas comunidades de Cidelândia, tá? Qual foi a planta Qual foi o tipo de planta utilizado por eles? Através da reportagem você vai saber. Você vai circular no texto os produtos obtidos a partir do babaçu. Lá também você vai saber o que é que ele vai dar para eles. E qual é a importância do extravismo do babaçu para as famílias que vivem no município de Cidelândia, tá? Então, todas as suas respostinhas você vai encontrar na reportagem. Tia, mas eu não entendi. Se você não entendeu, você me manda uma mensagem e eu vou te explicar bem direitinho. Certo? E agora nós iremos para a geografia, falar sobre as ruas, certo? Primeiramente, eu vou querer que você observe a página 264 e 265, certo? O que é que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo avenidas, certo? Nessas avenidas, vocês vão perceber diversos tipos de elementos. Tio, o que são esses elementos? São o que nós encontramos em cada rua que nós passamos, tipo portes, pessoas transitando, os veículos se movimentando ou estacionado, tá? Então, elementos são tudo aquilo que você vai ver ou vai encontrar quando passar em uma rua, certo? E aqui você vai responder algumas dessas perguntas, certo? Eu vou perguntar e você vai respondendo aí. Quais elementos nós podemos observar na rua retratada na fotografia? Então, você vai observar a rua e vai olhar os elementos que é encontrado aqui, tá? Como eu falei, carros transitando, pessoas circulando, portes, casas, tá? Faixas de pedestre, árvores, são elementos que nós encontramos. Como essa rua está sendo utilizada pelas pessoas? Como é que ela está sendo utilizada? Ela está sendo utilizada como caminho, né? Ela está sendo utilizada como passagem para a pessoa ir de um lugar para o outro. Como a rua onde você mora é utilizada pelas pessoas? É utilizada como espaço para transição, né? Para o trânsito do movimento de pessoas e também de veículos, tá? Então, muito simples. As ruas são justamente isso, para que as pessoas tenham como passar, como transitar, como andar por aquele lugar. As ruas são diferentes. Os elementos presentes nas ruas e o modo como o espaço das ruas é usado as tornam diferentes umas das outras. O espaço das ruas é usado principalmente para o trânsito de pessoas e de veículos. Foi como eu acabei de dizer para vocês. Tia, que tipo de veículos são esses? Os carros, os caminhões, as motos, as bicicletas, dentre outros, certo?
Algumas ruas são menos movimentadas, ou seja, possuem poucos veículos, poucas pessoas passando por ela. É o caso dessa rua mostrada aqui, ó. Certo? Você tá vendo muito carro passando por ela? Você tá vendo muitas pessoas transitando por ela? Ou seja, ela é uma rua calma, ela é uma rua tranquila, certo? Outras são muito movimentadas, como essa de baixo, certo? Tia, por que ela é uma rua mais movimentada? Justamente porque nós encontramos mais veículos circulando e também porque nós encontramos mais pessoas transitando, certo? Tia, mas por que é assim? Porque eles precisam sair de um lugar para o outro para poder circular pela cidade, tá bom? E aqui você vai responder referente à rua que você mora, tá bom? Tia, como assim? Você não vai lembrar da rua da sua avó ou da rua de um colega. É a rua que você mora. O que é que tem na sua rua? Tem algum prédio? Tia, o que é um prédio? É aqueles edifícios bem altos, com vários andares, tá bom? Se tiver prédio na sua rua, aí você pinta. Se não tiver, você não marca. Tem faixa de pedestre na sua rua? Ela é asfaltada? Tia, eu esqueci o que é asfaltada. Ela tem pista? Se ela tiver pista, tiver um semáforo, ela vai ter a faixa de pedestre, tá? Tia, não tem, então você não marca. Você só vai marcar os elementos que possuem na sua rua. Ah, tia, mas tem uma rua aqui perto que tem. Mas não é a rua que é perto da sua casa. É a rua que você mora, tá bom? Tem alguma loja? Tia, como assim uma lojinha? Tem alguma lojinha que vende roupa? Ou alguma lojinha que vende materiais para dentro de casa? Ai, tia, tem? Então você marca. Tia, não tem? Então não marca. Você vai marcar se ela é movimentada ou pouco movimentada. Tia, como é que eu sei se é movimentada? Movimentada se tiver muitos carros e pessoas transitando. E pouco movimentada é se é uma rua que passa poucos veículos e poucas pessoas por aquele lugar. Se ela tem árvore, você marca. Se não tiver, não marca. Ela tem terra ou ela tem asfalto? Lembra que nós falamos que os caminhos, eles podem ser de terra, podem ser de pedra ou podem ser asfaltados? Ó, o de pedra é quando tem calçamento. O de terra é quando você realmente só vê a terra. E o asfalto é quando tem pista, tá? Então você marca se é um caminho de terra, se a sua rua é asfaltada e se possui poste de iluminação. Eu acredito que na sua rua tem poste de iluminação, né? Porque quando é de noite vai ficar tudo escuro. Então, aqui você vai colocar mais alguma coisa que tenha na sua rua que não tem escrito aqui, tá certo? Aí você escreve. E aqui você vai desenhar a parte da rua em que você mora. Simples assim, tá bom? Um beijo, um abraço, espero que vocês tenham entendido. É porque o nosso tempo realmente ele é um pouco reduzido para que a aula de vocês não se torne muito entediante. Então eu tento falar o mais breve possível. Um beijo, um abraço e até a próxima.